Eu tenho que continuar porque o Paysandu bateu o Independente por 1 a 0 ontem à noite no Mangueirão, mas com uma atuação bem fraca que deixou o torcedor bicolor um pouco receoso com a evolução do time. Afinal, está evoluindo ou não? Então, no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto disputado no Mangueirão entre Paysandu 1 e Independente 0. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa vitória bicolor no Parazão. Foi uma atuação, vou deixar agora de cara a questão do Luizinho Lopes um pouquinho de lado, ele chegou agora, muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que ele erra na escalação do 11 titular e não colocar um meia realmente criativo desde o início do jogo. E eu vou trazer aqui o Campinho para a gente fazer a análise tática, análise individual também dos atletas, como também creio que demorou um pouco a substituir. Mas o vídeo em si, toda a crítica que eu tecei aqui a respeito da não evolução do Paysandu, isso na minha opinião, não passa tanto pelo Luizinho que chegou agora. Então é interessante a gente deixar isso bem registrado, tá? Mas foi uma atuação bem fraca da equipe do Paysandu, uma atuação bem ruim, que o gramado não pode ser colocado agora como justificativa para uma atuação ruim. A gente não vê realmente uma evolução no Paysandu, a gente vê os mesmos erros e o Paysandu ontem, no primeiro tempo somente, venceu, fez 1 a 0, aquele gol do Nicolas salvou o Paysandu tipo pro vestiário sob uma vaia tremenda no Mangueirão, porque enfim, foi no último lance, fez um gol, então a torcida acabou aliviando um pouco, o que é natural, só que foi o primeiro tempo que o Paysandu errou praticamente tudo, foi um Paysandu sem criatividade, errando passes, e não é que errava passes de mais de 10 metros, errava passes de 2 metros, não tinha saída de jogo, então foi um Paysandu, foi na verdade um primeiro tempo, um show de horrores do Paysandu no primeiro tempo, porque foi uma atuação bem ruim, no único lance correto da equipe do Paysandu bem feito, o PK faz um bom cruzamento para a cabeçada do Nicolas e o Nicolas fez esse 1 a 0. Começou o segundo tempo, o Paysandu começou errando um pouquinho menos, mas mesmo assim, sem criatividade, parecia sem pegada em muitos momentos. Todo mundo, praticamente todos os setores falhando, zagueiros errando passes na saída de bola, o meio campo fragilizado de criatividade, um ataque muito pouco inspirado, uma partida muito fraca tecnicamente do Del Valle. O melhor do ataque foi o Rossi, principalmente no primeiro tempo, foi o que tentou buscar mais o jogo, tentou criar, o que correu com a bola, o que tentou o drible, o que tentou um passe um pouco mais diferente. Então foi um jogador mais diferente da equipe do Paysandu. E eu quero trazer até o Campinho, porque aí no Campinho a gente vai conseguir até analisar melhor essa questão individual dos atletas e também coletiva. Então está aí o Paysandu, ele foi a campo com o Matheus Nogueira no gol, Brian e PK são os dois laterais, Quintana e Martins. Ramon Martins jogou como zagueiro ontem, no meio Vilela, Espinosa, Vargas, no ataque Rossi, Nicolas e Del Valle. O Independente com Diego, Jonas, Ismael, Pietro, Pinho, Bruno dos Santos, Alexandre Melo, que para mim foi o destaque da equipe de Tucuruí, Jonatas, Hugo e Marcos. Então o Paysandu, na mesma formação tática que estava acostumado a jogar desde o ano passado, né, no 4-3-3. O Paysandu que teve na dupla de zaga Quintana e Ramon Martins, só que é uma dupla de zaga, Martins que é volante, mas jogou como zagueiro, uma vez que o Luan não estava disponível para o jogo. Só que uma dupla de zaga que praticamente toda a saída de bola, praticamente, não toda, mas muitas saídas de bola erraram muito, né? Erraram passes, erraram cobertura, uma dupla de zaga lenta. O Paysandu precisa investir em zagueiros rápidos, em zagueiros mais jovens até. Então o Quintana é um zagueiro que é lento, o Martins também, se deixar no mano a mano, ele vai perder na corrida também. E eu colocaria o Martins realmente como um primeiro volante para fazer, pode até jogar numa primeira linha defensiva, mas ele jogando como central, ele jogando mais pelo centro. Não ele jogando como um zagueiro realmente, porque aí complica na questão de velocidade. Então abre novamente um alerta para essa zaga do Paysandu. Os laterais, Brian e PK, não gostei da participação de nenhum dos dois, mas vou citar o PK especificamente. No primeiro tempo, ele até a jogada do gol, que ele fez uma boa jogada, ele dá um bom cruzamento, ele errou praticamente tudo. Ele não conseguiu acertar domínio, ele não
que errava passe, toda a progressão ofensiva que ele fazia quando ele ia aqui, ó, pro ataque, ele errava praticamente, mas no lance do gol, ele dá uma boa assistência, foi uma boa jogada para ele, para a cabeçada do Nicolas. No segundo tempo ele começa melhor, ou seja, essa jogada do gol foi importante para ele se recuperar, ele joga melhor no segundo tempo, mas mesmo assim saiu sob vaias. Coloca uma interrogação em relação a essa lateral esquerda do Paysandu, que já foi problema na temporada passada, e vamos aguardar um pouquinho o PK, porque quando o Kevin entrou, e no segundo tempo a gente pode até tirar logo aqui, ó, o PK, porque depois o PK sai para a entrada do Kevin, o Kevin jogou pouco tempo e o que jogou ele errou. Então assim, o Kevin a gente já conhece desde a temporada passada, não vive bom momento há muito tempo no Paysandu, desde essa volta dele do Paysandu no ano passado, né? Então é difícil, enfim, tem que tentar confiar realmente no PK, só que vamos ver se esse lance da assistência no PK não acaba ganhando mais confiança, porque depois desse lance, ele melhora na partida. Antes disso, não. Antes disso, uma partida bem fraca. No meio-campo, Vilela, Espinosa e Vargas. Um meio-campo extremamente sem criatividade. Um meio-campo que você coloca o Vargas para tentar ser um criador e ele não é um criador, fora que ele não fez também uma grande partida ontem, uma partida bem abaixo. O Vilela nessa saída de jogo é muito complicado, errando passes, não dando dinamismo. Então, assim, um meio-campo do Paysandu, que esse trio de meio-campistas, dessa formação, sem um meio de criatividade, com o Vilela nessa fase que eu acho que não é boa, que ele está vivendo como primeiro volante, é um meio-campo que, assim, você facilita muito a vida do seu adversário, né? É um meio-campo que acaba não criando jogadas. E, ao meu ver, esse trio de meio-campistas não funcionou. Não funcionou na partida de ontem, foi um meio-campo apático do Paysandu, um meio-campo sem dinamismo e, como eu disse, totalmente sem criatividade. Você tinha no banco de reservas o Giovani e o Juninho para começarem jogando como meia de articulação, mas o Luizinho aí que entra, para mim o erro do Luizinho não ter colocado um meia criativo, e o Paysandu precisava e demonstrou isso desde o primeiro jogo, um minuto de jogo, que sem jogar sem um meia de criação não vai dar, vai ficar muito complicado. Então o Vilela uma partida abaixo, o Espinosa uma partida para que a proposta dele de jogo, o que ele pode render, ok, razoável, e o Vargas também, eu acho um pouquinho mais abaixo. No trio de ataque, você tinha Rossi, Nicolas e Del Valle, uma partida bem ruim do Del Valle. Eu tenho muita curiosidade para ver o Cavalieri, tá? O Cavalieri jogando, eu tenho bastante curiosidade para vê-lo em campo, como titular, ganhando uma minutagem mais, porque o Del Valle não vem me convencendo, e ontem uma partida fraca, depois ele é substituído justamente para a entrada do Cavalieri, Matias Cavalieri, o chileno, e ele entra já no decorrer do segundo tempo, quase no final do jogo. O Rossi, como eu disse anteriormente, para mim o melhor do Paysandu, tentando envolver, tentando driblar, principalmente no primeiro tempo, quando a questão física ainda estava mais 100%, a barra de energia dele estava mais alta. Ele foi um jogador importante, foi um jogador que mostrou mais personalidade, tentou buscar mais o jogo, tentou algo. Então foi um jogador também, ao meu ver, que para mim se prevaleceu nesse time do Paysandu. O Luizinho, ele faz uma substituição também, aí ele tenta ousar um pouquinho, né? Sai o Vilela para a entrada do Giovani. Aí o Giovani vira esse meia de criação. Quando o Giovani entra, o Giovani dá um primeiro bom passe. Depois ele cai um pouquinho na partida em relação a esses lançamentos. Mas ele entra e dá um bom passe para o Juninho. Juninho também, que ele entrou no decorrer da partida. Então foi um Paysandu que chega 1-0 com o Nicolas. O Nicolas, ele é isso, é aquilo que eu venho falando. O Nicolas, para mim, pode ser útil numa Série B, mas como reserva, ele é bom nesses momentos. Uma bola cruzada, ele é muito forte na área, em termos de cabeceamento. Então o Paysandu chega ao gol assim. Só que o Paysandu precisa realmente contratar um centroavante para ser titular, porque senão sobrecarrega muito o Nicolas. Não é um Nicolas de 5, 6 anos atrás, na primeira passagem do Paysandu, aos 29 anos, disputando uma Série C. É um Nicolas de 35 anos que disputa uma Série B, que eu acho que é um bom jogador, sempre defendi o Nicolas aqui, eu acho que é um bom jogador, eu acho sim pode ser útil à equipe do Paysandu, mas não pode ser o único centroavante da equipe do Paysandu. O Paysandu tem que contratar um centroavante, até de ser mais qualidade, para ajudar o próprio Nicolas, para não sobrecarregá-lo, e ele entrar no decorrer da partida, entrar no segundo tempo, substituir eventualmente esse centroavante em um ou outro jogo, e fazendo isso, estando dentro da área, aproveitar cruzamento, não é sair também para o jogo. Foi uma atuação bem ruim
né? Foi um show de horrores praticamente do Paysandu, porque foi uma atuação bem fraca, bem apática da equipe do Paysandu, sem criatividade, sem ligação, sem dinamismo. Uma partida que deixa bastante preocupado, porque a gente já não tá tão no início da temporada assim. Eu sei que agora é o novo trabalho do novo treinador, como eu disse no começo e quis ressaltar, não coloco a culpa da atuação nas costas do Luizinho, mas ele precisa dar uma cara a esse time, o Paysandu precisa também contratar jogadores de qualidade, porque a atuação, com o passar do tempo, não está melhorando. O Paysandu não está conseguindo evoluir. Vamos ver nos próximos jogos, e o próximo jogo já é o clássico Repá no próximo domingo, sem o Del Valle. O Del Valle não vai estar disponível porque tomou o 3º cartão amarelo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.